Avisa aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignário e piolento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Hoje, o Conhecer no Museu vai mostrar a trajetória do Rei Pelé, o jogador camisa 10 da seleção que faturou 3 Copas do Mundo e levou o planeta inteiro a acreditar que o Brasil é o país do futebol. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em outubro de 1940. É o primeiro filho homem de Dona Celeste e do atacante João Ramos do Nascimento, o Dondinho. Inspirado em seu pai, Pelé quis ser jogador de futebol. Com 16 anos, começou sua carreira no Santos Futebol Clube. 21 anos depois, tinha feito 1.281 gols, conquistado mais de 60 títulos e se tornado o jogador do século. Pelé jogou 18 anos pelo time da Vila Belmiro. Nesse tempo, fez mais de 1.000 partidas e mais de 1.000 gols. O museu, em sua homenagem, não poderia ser em outra cidade, tinha que ser em Santos, no litoral paulista. Olá, sejam bem-vindos à Casa do Rei do Futebol, ao nosso Museu Pelé, aqui no bairro do Valongo, em Santos, São Paulo. Aqui você vai conhecer um pouco mais da vida do nosso Rei do Futebol. Vamos entrar? O Acervo Pelé é uma coleção aberta, uma coleção que segue recebendo peças. Até hoje, né, a gente tem um total de 2.470 peças e no Museu Pelé se encontram expostas 160 peças. Para quem é fã do rei tipo eu, esse museu é praticamente como entrar na casa do jogador. Objetos pessoais, fotos de família, dá pra gente matar um pouco da nossa curiosidade sobre a vida pessoal de Pelé. Aqui embaixo nós temos a linha do tempo, e a linha do tempo conta a vida do Pelé desde o seu nascimento. Olha ele aí, pequenininho. Até os últimos dias, quando ele recebeu o prêmio da FIFA, a bola de ouro da FIFA. Nesse primeiro quadro, nós temos já uma informação importante, que é sobre a família do Pelé. Temos aqui o pai do Pelé, o Dondinho, a Dona Celeste. Naquela foto abaixo, o pai do Pelé, o Dondinho, jogando na equipe do Bauru Atlético Clube. A presença e a inspiração de Dondinho é muito importante para o Pelé, porque o Dondinho foi um craque, principalmente um grande cabeceador, e ensinou muito ao Pelé e enfatizou que o Pelé deveria treinar muitos fundamentos para se tornar o grande jogador que ele foi. Então o Pelé originalmente era destro, mas virou ambidestro. De tanto que ele treinou a perna esquerda, o Pelé tinha tanta habilidade com a direita como com a esquerda. E esse foi um dos trunfos, uma das vantagens que o fez o grande jogador que ele é. Dribla com a direita e chuta com a esquerda, é gol! O Pelé veio
veio de uma família muito humilde, né? Muito pobre, os pais não tinham condições de dar ao filho o que ele queria. Como todo menino, ele queria bola, queria chuteira, camiseta legal, só que os pais não tinham condições. Então, o que o Pelé fez? Com 9 anos, ele construiu essa caixa de engraxate com o tio dele, o tio Jorge, tá? E ele saía na rua engraxando o sapato das pessoas, né? Para conseguir dinheiro e comprar as coisas que ele queria. Nessa foto de cima, ele está jogando no São Paulinho de Curuçá, uma equipe de Bauru. Ele é um menorzinho, mas sem dúvida já era o grande craque do time. O Pelé é bem pequeno, nesse time pés descalços, como se chamava. E ali o Pelé já com a sua primeira chuteira, jogando pelo Ameriquinha de Bauru. E aqui uma bola de meia que o Pelé levava para a escola. Foi ainda na escola que Pelé resolveu que gostaria de ser jogador de futebol ao invés de doutor. A torcida aqui agradece a escolha. Temos o rádio, uma réplica do rádio na qual o seu pai ouvia os jogos. O Dondinho estava ouvindo a Copa de 50 e chorou. E pela primeira vez o Pelé viu o pai dele chorando, porque o Brasil, como todo mundo sabe, perdeu a final da Copa de 50 para o Uruguai por 2-1. Final del Campeonato del Mundo. Brasil contra Uruguai, los rivales de siempre. A derrota foi em pleno estádio do Maracanã, no Rio, construído especialmente para o Mundial de 1950. O Brasil começou o jogo ganhando, mas o Uruguai virou e venceu a partida. O dia ficou conhecido como Maracanazo e até hoje é uma das piores lembranças futebolísticas para o Brasil. Depois disso, muita bola rolou e a vez de Pelé chegou. O que mais me chamou a atenção foi observar mais de perto a carreira de Pelé e relembrar pontos importantes, né? Não só nas homenagens, como também dos jogos, né? Da seleção, que a gente acompanhou bem. Vamos dar uma pausa na linha do tempo e aproveitar o gancho para visitar a sala sobre a Copa de 58, que faz parte da exposição de curta duração 4 Copas e um Rei, que estava sendo exibida quando visitamos o museu. Aqui que a história do Pelé nas Copas começou. Ele tem as cores azul e amarela porque são as cores da Suécia, que foi o país sede da Copa de 1958, a primeira Copa da qual o Pelé participou com apenas 17 anos. E logo na estreia, já mostrou para o que veio. Aqui, na fase de preparativos, um filme inédito, o último jogo-treino da seleção brasileira antes de viajar para a Europa. Seleção brasileira e Corinthians jogando no Pacaembu. A seleção tinha uma condição técnica bem melhor. A imagem do Pelé saindo machucado. Essa imagem é muito importante porque essa contusão quase tira Pelé da Copa de 58. A contusão não foi das piores, mas mesmo assim tirou Pelé das 2 primeiras partidas da Copa de 58. Ele acabou estreando contra a União Soviética, como todo mundo sabe, e teve uma participação espetacular, né? Nesse primeiro jogo ele não fez gols, mas contra o País de Gales fez o gol da vitória do Brasil. Contra a França na semifinal, fez 3 gols. E na final fez 2 gols contra a Suécia.
A seleção fez bonito em 58. E Pelé, naturalmente, virou um mito. Para o cronista de futebol Nelson Rodrigues, ganhar essa Copa nos livrou do complexo de vira-latas. Como ele disse na época, antes, a gente não ganhava nem prova de cuspe à distância. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Estamos entrando então aqui na sala interativa do museu, a sala preferida da criançada. Ó, galerinha, aqui é o simulador do milésimo gol do Pelé, foi de pênalti. Daí cada um de vocês vai ter a oportunidade de tentar fazer o milésimo gol do Pelé. Gol! Gol! Nosso livro de visitas, a pessoa pode vir aqui, postar uma foto de sua visita no Instagram. Opa, quem vai de selfie aí? No próximo bloco, vamos ver objetos super especiais de Pelé na época do Santos. E relembrar o bi e o tricampeonato mundial, com os gols de Pelé, é claro. Fica aí que a gente já volta. Hoje, o Conhecendo Museus está em Santos, no litoral paulista, para conferir o Museu Pelé, que preserva a memória e a paixão pelo rei do futebol. O museu está localizado no bairro do Valongo, onde no século XIX foi implantada a estação ferroviária e o Porto de Santos. O casarão que abriga o museu foi totalmente restaurado. Por fora, ele mantém todas as características da fachada original. Por dentro, é um edifício do século XXI. O Museu Pelé, ele fica instalado num casarão neoclássico, o Casarão do Valongo. É um casarão de 1867, do século XIX, e que faz parte aí da história da cidade de Santos. Reúne valores culturais, artísticos e históricos que, para a gente, são insubstituíveis. O casarão agora abriga a história de um rei, o rei do futebol. Por sinal, Pelé foi chamado de rei pela primeira vez pelo cronista Nelson Rodrigues na crônica Realeza de Pelé, em 1958. E isso foi um pouco antes da participação do jogador na Copa do Mundo no mesmo ano. Seria uma premonição do jornalista? Vamos aos curiosos números da merecida coroa. 5 vezes campeão do mundo. 1.281 gols marcados. Disputou 4 Copas do Mundo. Foi 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Emplacou 8 gols em uma só partida. Levou para casa o maior número de títulos que qualquer jogador sonhou em ganhar. E para a coroação final, foi eleito o atleta do século. Na boa, essa coroa ninguém tasca. Para mostrar a trajetória do rei, o museu montou uma linha do tempo com fotos e objetos pessoais do jogador. No primeiro bloco, viajamos pela infância de Pelé. Agora, vamos entrar na segunda metade dos anos 1950, quando o rei estreou no Santos Futebol Clube. Pelé chegou ao Santos jogando nas categorias amadoras e em 57 ele se profissionaliza. Então a gente tem aqui a primeira carteira, o primeiro registro que se tem de Edson Arantes como um jogador profissional de futebol. Pelé assinando seu primeiro contrato com o Santos, vejam bem como são as coisas. Na época ele ganhava pouco mais do que 2 salários mínimos. E hoje qualquer jogador de destaque, mesmo muito jovem, ganha aí salários de 3 dígitos. O Pelé na pensão da dona Ambrosina, ao lado de Coutinho,
fingindo que preparam café, porque na verdade o Pelé jamais preparou um café na vida. Acho que se tratando do rei, a gente pode deixar o cafezinho pra lá, né? Temos aqui a camisa da fase talvez mais gloriosa do Santos, que é a década de 60. Os anos 1960 foram gloriosos para o Santos. Junto com Pelé, o time foi 6 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão paulista e ganhou 3 Copas Internacionais. Temos aqui imagens dos santistas voltando de mais uma viagem com um chapéu árabe, digamos assim. Imagens de um gol do Pelé, considerado por muitos o gol mais bonito que ele fez contra o Juventus. As imagens da jogada se perderam no tempo, mas o lance foi reproduzido em computação gráfica e faz parte do documentário Pelé Eterno. Pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou, Pelé. Ih, já chapelou primeiro, chapelou outro lado, chapelou, Mero, invadiu na boca, não saiu, entrou, Pelé. Essa foto é rara e muito boa, porque é uma foto do vestiário do Estádio da Luz em Lisboa, depois de o Santos ter se consagrado campeão do mundo interclubes em 1962. Gilmar, Pelé estão embaixo do chuveiro, comemorando e erguendo a taça de campeão do mundo. Pelé, hein? A torcida foi em cima dele, saiu de campo descamisado, mas feliz. O feliz rei do futebol. Ainda em 1962, meses antes do jogo contra o Benfica, o Brasil tinha conquistado a Copa do Mundo no Chile. Pelé foi recebido com um tapete vermelho. Depois de uma estreia sensacional, na qual fez um golaço contra o México e deu um passe para o segundo gol, o Brasil venceu por 2-0, Pelé teve a infelicidade de se machucar contra a Tchecoslováquia. Acabou impedindo que ele voltasse a jogar naquela Copa. Pelé saiu. O jogo terminou 0-0, mas a seleção não desanimou. A bola rolou solta e fomos bicampeões mundiais. Vocês vão ver como é Didi, Garrincha e Pelé dando seu baile de bola. Quando eles pegam no gol, nossos créditos de ouro mostram que é nossa escola. É o mesmo ataque que jogou a Copa de 58. Garrincha, Didi, Vavá seria o Pelé e o Zagallo. O Pelé não pôde jogar, entrou o Amarildo, que era do Botafogo. E esse jogador aqui, o Garrincha, ele foi o maior responsável por essa vitória brasileira que deu ao país o bicampeonato mundial. Agora eu quero levar você de volta à exposição da linha do tempo. Mais precisamente para o dia 19 de novembro de 1969, dia em que mais de 65 mil torcedores lotaram o Maracanã para ver Santos e Vasco. Mas o motivo não era bem o jogo em si. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé, ou contra. Ah, não, contra não, Pelé. Nem contra e nem com a mão. A chance apareceu num pênalti aos 33 minutos do segundo tempo. Com 13 anos de carreira, Pelé fez seu 1000º gol para delírio da torcida. O detalhe desse gol é que, oficialmente, foi a primeira vez que um jogador chegou ao 1000º gol. Segundo uma projeção matemática, Lionel Messi, considerado um dos melhores jogadores do mundo hoje, só chegará ao 1000º gol com 43 anos. Pelé chegou aos 29. Entende? Como diria o rei. E de todas as frases que se falou sobre esse gol e sobre esse feito extraordinário, nós destacamos a de Carlos Drummond de Andrade. Marcar 1000 gols como o Pelé é fácil. Marcar um gol como o Pelé é muito difícil. E o que é bem
interessante aqui que o pessoal gosta bastante de ver é o troféu que foi dado pela FIFA ao Pelé. Ele que nunca teve a oportunidade de concorrer a esse prêmio, porque ele nunca jogou na Europa, e essa bola de ouro era dada somente aos jogadores da Europa. Então, em 2014, foi feita essa homenagem ao Pelé, e ele ganhou a bola de ouro da FIFA. Foi um momento muito importante em sua carreira. Continuando com os troféus, os prêmios, temos um também que é bem importante, que é o troféu Atleta do Século, que o Pelé ganhou em 1981, após um jogo Brasil e França, em Paris. É um exemplo, no futebol. O Camada começou, inventou. Hoje tem outras pessoas fazendo outras coisas com relação ao futebol, mas quem começou foi ele. Por isso que tem que ser o rei. Isso para mim é resumo. Esse cantinho é da Copa de 70. É um momento crucial da carreira do Pelé. Uma enquete na época da revista Placar mostrou que mais de 40% dos brasileiros não queriam que o Pelé jogasse a Copa de 70, só que ele jogou, ele fez 4 gols, deu 5 assistências e terminou escolhido como o melhor jogador da Copa, e eu acho que ali ele se consagrou como um mito do futebol. Na Copa de 70, Pelé brilhou. E para terminar o programa no clima, vamos dar uma espiada na exposição que traz objetos, vídeos e fotos da Copa que garantiu a 3ª estrela na camisa brasileira. Chegamos à Copa de 70 no México, as cores do mezanino verde, vermelho e branco, as cores da bandeira mexicana. Algumas mudanças muito importantes aconteceram nessa Copa, devido à violência da Copa anterior, de 66, na Inglaterra. Nessa Copa do México, pela primeira vez, começou-se a utilizar os cartões amarelo para advertência e vermelho para a expulsão de um jogador que fizesse faltas violentas. A partir da Copa de 70 também foi permitido a substituição de um jogador. Foi também a primeira Copa transmitida ao vivo, via satélite e em cores. Aqui no Brasil, a gente ainda assistiu em preto e branco, o que não abalou em nada a nossa torcida. E que torcida, hein? A Copa de 70 é queridinha da maioria dos brasileiros. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. A Copa de 70, quando o Pelé tinha 29 anos e 8 meses, foi encarada por ele como seu grande desafio, seu grande momento. Ele ia provar para todo mundo que ele era o melhor jogador, que ele era incomparável e que ele podia novamente ser campeão do mundo. E ele conseguiu. Além de receber o título de melhor jogador da Copa, dado pela FIFA na grande final, a seleção canarinho venceu a Itália por 4-1, conquistou o tricampeonato e mais uma vez ergueu a taça. Só que dessa vez, o capitão do time, Carlos Alberto Torres, resolveu inovar e beijar o troféu. Ninguém nunca tinha feito o gesto antes. Essa cópia da Jules Rimet é a cópia mais importante dessa taça. Infelizmente, ela foi roubada quando era exposta no Brasil e jamais foi encontrada. A taça Jules Rimet foi roubada de dentro do prédio da CBF em 1983. Esta é uma cópia doada pelo governo mexicano ao Pelé. O museu já está aqui para o povo brasileiro, então eu agradeço a todo o povo brasileiro, porque não é coisa minha isso aí. Teve os outros jogadores que estavam comigo, teve os técnicos, os treinadores, os médicos que cuidaram de tudo isso, e eu fiz parte disso, e viva o Brasil. Bom, só me resta agradecer a presença de vocês aqui no museu por meio do programa Conhecendo Museus. Essa foi uma visita virtual e eu espero que venham realmente conhecer o museu. Estamos esperando. Foi um prazer muito grande recebê-los. Convite feito. Muito obrigada. Se eu fosse você, viria correndo conferir o Museu Pelé. Tchau, pessoal. Até a próxima.